E a gente tem muito o que falar desse jogo do Palmeiras, né? Vamos conversar sobre isso, porque o que aconteceu lá em Novo Horizonte hoje a gente não pode normalizar, não. Não pode, não tem essa justificativa de que o calendário, de que não treinou, todo mundo tem o mesmo calendário, todo mundo não treinou igual, inclusive o Novo Horizontino. O Novo Horizontino jogou Série B, acho que teve uma semana a menos que o Palmeiras de folga aí. Voltou praticamente a mesma data. Agora, não dá para normalizar o que está acontecendo, não. Não dá, não. A forma como o Palmeiras jogou, tomar de 4, pode perder, porque aí a gente entende, pode perder. Porque é começo de temporada, o time não treinou, vem de 3 vitórias, você tem que mexer no time aqui e ali, aí vai para Novo Horizonte, perde de 1-0, 2-1, tá tudo certo. Agora, tomar 4 do Novo Horizontino, não tem justificativa que ele possa dar hoje, que a gente possa entender que é normal o que aconteceu lá em Novo Horizonte hoje. 4-0 Palmeiras e Novo Horizontino, normal seria o contrário. Normal seria o contrário. Agora, ver o Palmeiras, com os jogadores que tem, da forma como jogou, contra um time modesto. É modesto no Novo Horizontino, está na Série B do Campeonato Brasileiro, sempre brigando, enfrentando o Palmeiras no Paulista, sempre ficando pelo caminho. Não importa que tem 3 semanas de treino, que tem 2 semanas de treino, não importa. Não pode perder de 4-0 no Novo Horizontino, nem que for amistoso, nem que for um jogo de férias. Não pode perder. Não pode perder porque é o Palmeiras. É o time que tem o maior investimento do Estado, pelo menos, né? Não é do Brasil, mas é do Estado. O time que tem o maior investimento, que tem a melhor estrutura, que oferece todas as condições, que tem a melhor base, que ele está usando a base, tem falado muito sobre a base, porque eu uso a base, porque eu tenho a base. É a melhor base que um time de futebol profissional pode ter na América do Sul. É a melhor base. Só que aí não adianta você colocar o Alan e mandar ele marcar e jogar por dentro. Não adianta botar o Riquelme, que a principal característica do menino é jogar aberto no 1 contra 1, aí ele vem para dentro para abrir o corredor para o Piquerez. Do outro lado, abrir o corredor para o Kelvin. O Kelvin no 1 contra 1 vai driblar quem? Quem? Ninguém. Ninguém. Não é característica, não sabe fazer e não vai fazer. Agora, é melhor deixar o Alan aberto para ele receber no 1 contra 1 e traz o Kelvin por dentro, e do outro lado a mesma coisa, né? Apesar do Piquerez ser um jogador que vai muito no fundo, que tem um bom passe, mas se você traz os meninos para dentro, não escala os meninos. Se for para os meninos jogar totalmente fora das características dos meninos, não traz eles para jogar, não bota em campo, que não dá. O que os meninos jogaram? E a culpa é do Alan, que não jogou hoje, não conseguiu jogar? A única jogada que ele fez do lado direito no comecinho do segundo tempo é quando ele estava aberto. Quando ele vai para dentro, tem zagueiro, tem sobra, ele não tem espaço, não consegue jogar. E aí o Abel não dá para usar o que ele usa quando ele tem 2 meias abertos. Eu falei isso na programação, na transmissão. Quando ele tem o Felipe Anderson, quando ele tem o Veiga, quando ele tem o Maurício pelo lado, traz o meia para dentro, beleza. Beleza, tem a bola, vamos controlar o jogo, essa é a proposta. Agora, tem 2 meninos rápidos que joga com a bola aberta pelo lado para confronto. Os meninos gostam de confronto, 1 contra 1 de preferência, quando tem essa possibilidade. E quando dobra em cima deles, aí sobra o lateral. Aí o lateral sobra para meter uma bola na área, para fazer uma ultrapassagem, porque aí dobra a marcação, vai sobrar quem vem por trás, que é no caso dos laterais. Até o Piquerez, que cruza bem a bola, que tem boa chegada no fundo, ele vai ter vantagem. Mas deixar os meninos por dentro, para o lateral passar e toda hora ficar cruzando bola na área, com o Flaco que não estava lá, tem mais essa ainda, né? Porque o Flaco não estava lá hoje. O Flaco não ficou como referência hoje. O Flaco não usou essa posição de ser o jogador de frente, porque o Veiga era para ser o armador, que não consegue, né? O Veiga era para ser o armador e não o Flaco, da forma como ele joga quando está o Tigrinho. Não, estava o Veiga. Então o Veiga tem que armar para o Flaco finalizar. Só que o Flaco sai da área. O lance do menino do Riquelme, a melhor oportunidade do Palmeiras. Quem estava na área? O Riquelme. Quem meteu a bola para o Kelvin? O Flaco. O Flaco, que é o jogador de referência, que tem a característica, fez o gol contra o Mirassol de cabeça, porque foi uma falta, aí ele estava dentro da área. Não parou na área, mas isso tudo o Abel tem que cobrar dos caras. O Abel tem que cobrar dos caras. O Flaco está jogando sem o Tigrinho, ele não é meia, ele é o homem de referência, ele tem que estar dentro da área. Ele tem que dois jogadores abertos, com característica, deixa os caras abertos, o lateral vem no apoio, para quando dobrar a marcação em cima dos meninos, eles terem liberdade, mano. Então não dá para jogar
com jogadores diferentes, com característica de meia. Não dá, não dá. E como eu cheguei agora, e a gente já sabe que o Abel já falou, eu acho que para a gente começar a tentar entender um pouco o que aconteceu hoje, tentar entender um pouco o que aconteceu, a gente precisa primeiro ouvir o Abel. Falar o que o Abel falou. Já estou sabendo que a coletiva foi 5 minutinhos. Mas o Abel precisa falar. Pelo menos esses 5 minutos a gente precisa ouvir o Abel para entender o que ele falou, o que ele achou, por que ele escalou e por que colocou o menino, o Luiz Pacheco, com 4-0. Com 4-0 botar um menino, para quê? O Luiz Pacheco entrou no lugar do Larson, que já é outro menino também, mas tem 20, 21 anos. 4-0, para que vai expor o menino desse jeito? Bota o Maurício para tentar alguma coisa, mesmo que não aconteça mais nada, já está 4-0. Mas como é que vai botar um menino de 17 anos com 4-0? Para quê? Para queimar o menino? Para o menino entrar e resolver o jogo com 4-0? Não dá para entender. Não dá para entender para que botar um menino na fogueira com 17 anos. Esses meninos têm que entrar quando o time está ganhando, quando o time pega um adversário mais fraco, nessa fase do campeonato, mas quando começo de jogo, ou quando o jogo está ganhando, ou quando está tudo controlado. 4-0, para que botar um menino de 17 anos? Eu não vou entender isso nunca. Um cara experiente como o Abel, vencedor como o Abel, que tem essa rodagem dentro do Palmeiras, conhece a base, já usou muito bem esses meninos, mas não dá, né? Para que fazer isso com o Pacheco? Vamos ouvir o que ele falou, depois a gente continua conversando aqui. O time de quarta divisão do Horizontino é um time de segunda divisão, mas ainda assim há uma diferença muito grande também. Aqui se atribui essa diferença tão grande que se viu no campo entre as duas equipes. Olha, eu não te posso mentir que é um golpe duro, mas vou-te dizer com toda a frontalidade que quando somos uma equipa competitiva, podemos ganhar com qualquer equipa do mundo. Quando não somos uma equipa competitiva, podemos perder com qualquer equipa do mundo. Foi isso que aconteceu hoje. Não fomos competitivos. Espero que possamos errar tudo neste tipo de jogos. Nós sabemos a responsabilidade que é de representar o Palmeiras, mas, como te disse, é um golpe duro e quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para este tipo de jogos, este tipo de resultados podem acontecer e basta olhar para a forma como sofremos os 4 golos. Se fores analisar qualquer um dos 4 golos, não é normal na nossa equipa, portanto, como tu disseste bem, isto não é normal e não é normal porque não fomos competitivos. Portanto, é uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se nós não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje. Abel, boa noite, Rafael, TVT, afiliado da Globo. Já que você falou que o time não foi competitivo, né, que foi um golpe duro, como virar essa chave e trazer esse mental de uma maneira tão rápida, já que tem um clássico no sábado? Não, olha, da mesma forma como estava tudo bem até agora, nós sabemos que o futebol é volátil, nem estava tudo muito bem porque tivemos 3 vitórias seguidas, já vos disse, é um momento para nós pormos todo o mundo a jogar, é um momento para nós avaliarmos o momento de cada jogador, é um momento para nós os testarmos também e não há melhor momento do que este. Portanto, cada jogo é uma história diferente, este teve a sua história, como te disse, um golpe duro, resta-nos trabalhar e prepararmos para o próximo jogo, que está já aí no virar da esquina. Abel, em cima do que o Piquerez falou na saída do campo, e mencionou que me chamou bastante atenção na entrevista, ele falou que foi um time medroso. E eu me lembro de você mencionando na entrevista coletiva, depois da final da Copa Libertadores da América, que, se eu estiver errado, me corrija, foi um time que faltou coragem, faltou mais ali casca também para conseguir dar tudo que o jogo pedia. Olhando para o que era aquele elenco, olhando para o elenco que você tem agora, que tem algumas saídas, uma chegada, muitos jovens da base também, como trabalhar para fazer com que esse time não repita erros do passado? Vamos só pôr aqui coisas bem claras. Para já, quando olhamos para a equipa, há muitos jogadores que estão lesionados e nós não estamos na máxima força. Ponto número 1. Ponto número 2, já vos disse mais do que uma vez que vamos apostar nos jovens, vamos olhar os jovens, vamos metê-los à prova.
e nós hoje vemos golos que não podemos sofrer. A responsabilidade de representar... Verdade. Isso é verdade. 2 gols. Que é apostar na base. Mas a base nunca foi um problema, nem será um problema, será uma solução. Eu, como treinador, sei o que estou a fazer. Sabemos que em função dos lesionados que nós temos, por exemplo, no meio campo, não tenho outra forma a não... Também poder rodar, experimentar o Arthur, porque como vocês já perceberam várias vezes, ao longo do ano há muitas lesões, como já aconteceu no ano anterior, sobretudo numa fase muito decisiva do ano, e se não for agora que os vai ver, não é quando for uma final da Libertadores ou uma meia-final que nós vamos começar a testá-los. Portanto, sim, é um golpe duro, sim, talvez a minha maior derrota desde que eu estou aqui. Agora que sejam abrolhos para todos. Sejam abrolhos para todos. Vou acabar como comecei esta entrevista. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão, que foi o que aconteceu hoje. Está bem? Entrevista curtíssima do Abel para falar que o time realmente não jogou bem, o time não competiu, né? Por isso que é mais vexatório ainda ver como o Palmeiras encarou esse confronto contra o Novo Horizontino. O Palmeiras jogou no final de semana, ganhou o jogo, aí vem para uma partida que é véspera aí de um clássico e joga da forma como jogou, sem estar concentrado, sem estar... Mas as lesões que o Abel fala não justificam também. Não justificam. Porque como ele está revezando o time, e eu até entendo isso, não gosto, mas nesse momento eu entendo, porque é começo de temporada e não deu tempo de fazer a pré-temporada, ele realmente tem que revezar o time. Agora, as lesões que ele tem, não dá para justificar, porque o Novo Horizontino nem sonha em ter os jogadores que o Palmeiras tem. Nem sonha, nem os que vêm da base, nem os que vêm da base. Tanto que o Rômulo, que está lá, chegou no Palmeiras, mesmo com os meninos da base, não conseguiu jogar e voltou para o Novo Horizontino. Então a disparidade é muito grande. O nível dos jogadores que ele tem à disposição do Palmeiras é uma disparidade muito grande com o Novo Horizontino, que é um time modesto no interior, de 2ª divisão, que está brigando aí para tentar chegar na primeira. Mas um time que tem todas as suas dificuldades, mesmo com o Abel, com alguns desfalques por lesões, as dificuldades que o Novo Horizontino tem a cada jogo, a cada compromisso para botar um time em campo, não se compara. Não se compara. E não tem lesão que possa fazer com que o Palmeiras justifique uma derrota como essa para o Novo Horizontino. Então o Palmeiras não competiu, é verdade. Aliás, essa é a principal característica do time do Abel, né? Um time que briga, compete, que não tem assim um grande destaque. Teve o Estevão, lógico, que passou por aí, que é um craque, né? E que foi importante. Teve o Hendrick, que era um craque, que foi embora rápido também, que decidiu. Mas se a gente olhar a forma como o Abel trabalha o time desde que ele chegou até agora, ele não usa o grande jogador, ele não usa um craque, às vezes nem consegue usar da forma, usando as características. Ele usa o coletivo. Ele é forte no coletivo, arma time competitivo, faz uma boa gestão de grupo, faz uma boa gestão de vestiário e muitas vezes se perde quando faz as substituições também. Isso é uma verdade. Ele tem uma ótima gestão, ele é um cara que administra o vestiário como ninguém, mas no jogo muitas vezes se embanana todo. Aliás, o exemplo de hoje, eu estava falando antes da coletiva, eu não vou entender, não há justificativa que me convença de que ele tem que botar um menino de 17 anos com 4-0. Vai usar a base? Deve usar mesmo. Precisa usar porque é a melhor base do futebol brasileiro. Mas colocar um menino com 17 anos com 4-0, eu não vou entender nunca. É botar o menino no fogo, é botar o menino dentro da panela de pressão. Agora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva. O Palmeiras é outro interessado.
e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de ter passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Ah, só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!